Oi, gente. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de história, tá? Esse aqui é referente ao capítulo 1. E o capítulo 1 de vocês, ele é dividido em dois. Tem a Revolução Inglesa, o assunto de revoluções inglesas, e o assunto de Revolução Industrial, tá? Mas esse vídeo vai se referir só às revoluções inglesas, porque vocês precisam entender esse conteúdo para poder entender as revoluções industriais que aconteceram, tá bom? Então a gente vai falar aqui sobre a Revolução Inglesa. Revolução Inglesa, o nome já está dizendo, né? Se refere à Inglaterra, tá? Então a gente vai estudar como foi que a Inglaterra ela se tornou um estado moderno, porque esse tempo aqui, esse período que a gente vai estudar, é o período da Idade Moderna. Então a gente vai entender como foi que se construiu a Inglaterra. A Inglaterra, gente, inicialmente lá no século XVII, a Inglaterra ela era um país pobre, tá? Um país que estava um país pobre. A Inglaterra era um país bastante do campo, tá? Voltado para agricultura, lá no feudalismo que vocês conhecem, lá na Idade Média, tá? Então, ó, revoluções inglesas. O que é uma revolução? É uma transformação. Quando vocês verem nome de revoluções em revoluções inglesas, Revolução Francesa, quer dizer que ocorreu uma transformação naquele determinado país. Então, a gente vai entender as transformações que a Inglaterra sofreu aqui nesse período. Tá? Para começar, a gente vai entender a estrutura política e os antecedentes do que aconteceu para poder ter essas revoluções, entende? A gente tem que entender que naquele período, desde o final da Idade Média, existiu o parlamento. Kyla, o que é o parlamento? O parlamento é uma organização política que vai dividir as funções daquele local. Então, o parlamento é aquele que vai decidir as leis, as regras, as punições, tá? Então, desde o fim já da Idade Média, a gente já existiu o parlamento inglês. O parlamento inglês ele já existia desde a Idade Média, tá? O parlamento inglês, ele é formado por dois líderes, dois povos que eram líderes, tá? A Câmara dos Lordes, tá? A Câmara dos Lordes, eles eram formados pela nobreza anglicana. Vocês lembram que o anglicanismo, ele surgiu na Inglaterra, né? Era uma religião que aconteceu lá naquelas reformas religiosas, junto com a reforma protestante de Lutero, com o calvinismo. Então, a nobreza anglicana, o anglicanismo, né, que foi criado lá por Henrique VIII, a Câmara dos Lordes, ela seguia essa religião, tá? Então, era nobres, anglicanos e também formado de cavaleiros, tá? Tinha também a Câmara dos Comuns, tá? A Câmara dos Comuns, ele era formado basicamente pela burguesia puritana. Os puritanos eram os calvinistas. Lembra dos calvinistas, aqueles que fizeram reformas religiosas, que para eles Deus já tinha mandado uma predestinação para as pessoas, que se você nasceu pobre, você morre pobre, se você nasceu rico, você morre rico. Então, essa burguesia era puritana. Puritana é só vocês lembrarem dos calvinistas lá do século XVIII. Ok? A Câmara dos Comuns, eles eram formados pelos burgueses, que eles eram conhecidos como cabeças redondas. Cara, por que eles eram chamados de cabeças redondas? Nesse tempo, não sei se vocês já viram imagens de inglês, né? Eles utilizavam aquelas perucas brancas, grandes. Os cabeças redondas, não. Eles não usavam aquelas perucas inglesas. Aqui, ó. Nessa foto você pode ver aqui um cabeça redonda, né? Um cara da burguesia puritana, que era formado pela Câmara dos Comuns. Então, era dividido assim, o parlamento. Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Outro ponto importante que vocês precisam lembrar é da Magna Carta. A Magna Carta, vocês estudaram lá no 7º ano, ele foi um documento que foi assinado pelo rei João, tá? O rei João I, que era conhecido como Sem Terra, porque ele, perdia muita terra, ele era fraco, então as pessoas chamavam ele de rei João Sem Terra. Tá? A Magna Carta, ela limitava o poder da monarquia inglesa rente ao parlamento, ou seja, os reis desse período aqui, eles não poderiam mandar do jeito que eles queriam, não. Eles tinham que pedir uma opinião ao parlamento, então eles dependiam do parlamento. Essa mensagem aqui é uma mensagem que tem lá na Magna Carta, ó. Nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei ou exilado, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele, ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares,
ou pela lei da terra. Lei da terra era a lei da Inglaterra, tá? Ou seja, os reis, eles não poderiam julgar alguém, aprisionar alguém sem antes, né, passar pelo parlamento. Então, tudo que eles queriam decidir tinha que passar pelo parlamento, e o parlamento falava sim ou não, entendeu? Então, esse parlamento aqui, até hoje, ele funciona, porém de forma diferente, que a gente vai entender a partir dos acontecimentos que vai ter. Essa imagem aqui, gente, é o parlamento de Westminster, que é o parlamento lá da Inglaterra atualmente, tá? Ele não era assim, ele pegou fogo, então eles fizeram umas construções, mas o parlamento aqui, o parlamento inglês dessa época, ainda funciona, ainda possui resquícios deles aqui dentro, tá? Então esse aqui é o parlamento atual, que tinha também o parlamento inglês de antigamente. Depois a gente, né, entender lá a Magna Carta, que o rei ele tinha um poder limitado, a gente vai entender algumas dinastias que ocorreram nesse tempo, que eram as dinastias, né? Era a linhagem real que tinha nesse tempo. A linhagem real, que a gente vai estudar primeiro, é a dinastia Tudor, tá? Lá no livro de vocês, ele vai citar a dinastia Tudor. Lá no 7º ano, vocês estudaram, né, a Guerra das Duas Rosas, onde teve aquela disputa entre famílias para poder saber quem era que mandava na Inglaterra. E no final das contas, as duas famílias acabaram se unindo, formando a dinastia Tudor, tá? A dinastia Tudor, gente, ela começou aqui, ó, com o Henrique VIII. O Henrique VIII, aquele carinha que criou o anglicanismo, tá? Ele criou o anglicanismo. Tinha a Maria I, que era sua filha, tá? E por último, a última linhagem da dinastia Tudor, onde acabou a dinastia Tudor, foi com a Elizabeth I, tá? Então, nessa época aqui da dinastia Tudor, houve, né, como falei, o estabelecimento do anglicanismo lá no século XVI. Houve também o chamado de cercamento de terras. É importante que vocês entendam que foi esse cercamento de terras, tá? Feito pela dinastia Tudor. O cercamento de terras que foram vendidos aos burgueses para a exploração agrícola e posteriormente para a criação de ovelhas, realizando as atividades manufateiras. Nesse período, as terras, elas tinham as terras dos comuns, tá? Essas terras dos comuns, eles eram utilizados lá pelos camponeses para subsistência. Só que aconteceu, a burguesia, que era também chamada de gentry, tá? Os gentres, que eram os burgueses, eles fizeram uma carta, mandaram uma carta para o rei pedindo autorização de utilizar cercar as terras comuns, tá? Então, as terras que eram usadas pelos camponeses, eles pediram autorização para cercar essas terras e utilizar elas para a criação de ovelhas, exploração agrícola. E o que foi que o rei fez? Ele autorizou. Ou seja, muitos camponeses, pessoas que precisavam daquela terra, foram expulsos dessa terra para poder dar essas terras para os burgueses, tá? É a partir daí que a gente tem o crescimento da Inglaterra financeiramente e o crescimento do cabeças redondas, tá? Que eram os burgueses. Os burgueses que eram os cabeças redondas. Então, começou a ter um crescimento financeiro na Inglaterra a partir dessa criação, dessa exploração agrícola, tá? Com a morte da Elizabeth I, né, a última da linhagem da dinastia Tudor, em 1603, ela não deixou nenhum herdeiro. Ela não tinha filhos, então ela não deixou nenhum herdeiro. Porém, ela tinha tipo como se fosse um filho de criação, que era o filho de uma amiga dela, que era o Jaime VI, rei da Escócia. Então, Jaime VI, que era um filho adotivo para Elizabeth I, que não tinha filhos, ele era rei da Escócia e ele se tornou o rei da Inglaterra, sendo depois chamado de Jaime I. Ele era o Jaime VI na sua linhagem na Escócia, porém ele era o primeiro Jaime lá na Inglaterra. Então, depois dele, o Jaime I se tornou o rei da Inglaterra. Jaime I, gente, ele era filho da Mary Stuart. A Mary Stuart era uma amiga da Elizabeth I e numa história que tem, Mary Stuart, ela foi morta pela própria amiga. Então, a Elizabeth I, ela mandou matar a Mary Stuart e criou Jaime, né, o Jaime I, no caso, como se fosse o filho dela. Jaime I, né, da linhagem Stuart, que ele era filho da Mary Stuart, ele tinha o sangue, né, da dinastia Stuart. Então, a dinastia Tudor acaba e daí a gente tem a primeira dinastia Stuart, tá? Comandada aqui por Jaime I
e depois foi por Carlos I, né, que era o seu filho. Então, gente, aqui vai começar realmente as revoluções, as transformações na Inglaterra, tá? A gente vai começar aqui pela dinastia Stuart. A dinastia Stuart, ela vai ter um período, aí vão, tipo, derrotar a dinastia Stuart e, por último, ela vai voltar. Vocês vão ver, tá? Então, tinha Jaime I, depois teve o seu filho o Carlos I, tá? Então, o que aconteceu nesse período aqui da dinastia Stuart? Eles tiveram uma tentativa de inibir o crescimento político da burguesia, tá? Jaime I era o rei, e o rei percebeu que os burgueses estavam crescendo muito, então eles começaram, ó, vamos parar esse crescimento aí, senão eles vão ficar com poder maior do que a gente. Então, o que foi que o rei Jaime I fez? Ele aumentou os impostos, ou seja, com o aumento dos impostos, a burguesia começou a fazer o quê? A fracassar, porque a partir do momento que você paga mais, né, pagar mais contas, mais impostos, né, aquele capital que foi acumulado, tá? Capital é dinheiro. A burguesia começou a tentar, assim, o rei, quer dizer, ele começou, assim, a tentar inibir esse crescimento da burguesia. Ó, vamos aqui parar, né, burguesia? Você não pode ganhar mais dinheiro do que a gente. Com isso, houve a formação de monopólios estatais. O que foi que o rei fez? O que é monopólio? Monopólio é quando você só pode vender e investir apenas para o seu país. No caso, os burgueses, eles só podiam negociar com os ingleses, eles não podiam ter uma expansão, eles não poderiam negociar com a França, nem com a Holanda, não, só podia ser com os ingleses. Então isso começou a prejudicar bastante os burgueses, tá? Então houve a formação de monopólios estatais no comércio como forma de prejudicar, os investimentos burgueses e ter participação em seus lucros. Então, o rei ele queria ter participação nos lucros dos burgueses, ok? Com isso, com o apoio da Câmara dos Lordes e oposição à Câmara dos Comuns. Então, o rei ele começou a ter o quê? O apoio da Câmara dos Lordes, né, que vocês viram lá, lembra? A Câmara dos Lordes, ele era formado pela nobreza, ok? Então, com o apoio dessa Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, né, formado pelos burgueses, começou a ter, tipo, uma briga, um conflito entre essas duas câmaras, tá? Então, o que foi que o rei fez? Ele dissolveu o parlamento, ou seja, ele fechou esse parlamento. Ele falou, ó, querem brigar? Não vai ter mais briga, não. Vou fechar o parlamento. Fechou o parlamento. Com tentativa de impor o anglicanismo na Escócia, tá? Ó, os puritanos. Vamos lá ver aqui, ó. Houve a Guerra dos Bispos. Kylo, que foi isso? Vocês lembram que Jaime I, ele era da Escócia? Ele era rei da Escócia? Lá na Escócia, o que aconteceu? A Escócia, a maioria dos escoceses eram puritanos, ou seja, eles tinham religião calvinista. Só que o que aconteceu? Quando Jaime I se tornou rei da Inglaterra, ele virou anglicano, então ele não ficou mais calvinista, ele ficou anglicano. Só que a Escócia começou a brigar com a Inglaterra por conta que Jaime I, que era escocês, se tornou anglicano. Então lá ocorreu a chamada Guerra dos Bispos, tá? Onde os escoceses, eles não aceitavam a religião anglicana. Com isso, acontece um dos principais conflitos que a gente tem, que é a Guerra Civil Inglesa. Ou seja, o que é a Guerra Civil? É a guerra dentro da Inglaterra, tá? Uma guerra dentro da Inglaterra. A guerra de quem, Kyla? Dos lordes, né? Da Câmara lá dos Lordes, que era formado pela nobreza anglicana, contra os comuns, né? A Câmara dos Comuns, que era liderada por um carinha chamado de Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, tá? Ele era do lado dos comuns, né? Ele era do lado da nobreza. Da nobreza não, desculpa. Ele era do lado da burguesia, tá? A nobreza anglicana, partidária agora do rei Carlos I, ó. O Carlos I se tornou rei, o filho do Jaime I. Então, ele começou a lutar contra a Câmara dos Comuns e a burguesia em geral foi liderada por Oliver Cromwell, tá? O Oliver Cromwell, ele criou um chamado Exército do Novo Tipo, o Novo Exército, com apoio da burguesia, dos camponeses, e vai surgir aqui duas figuras importantes, os Diggers
que eles defendiam a reforma agrária, ou seja, gente, quando a gente ganhar essa guerra aqui, a gente vai pegar as terras e vamos dividir para as pessoas. Então, os diggers, eles defendiam isso. Que os diggers, eles eram chamados de escavadores. Eu vou botar aqui o nome certinho quando eu encontrar, tá? E os levers, eles defendiam uma igualdade jurídica aos cidadãos. Os levers, eles eram mais radicais, que eles eram chamados de niveladores, tá? Os levers, eles eram mais radicais, então eles defendiam o quê? Igualdade jurídica aos cidadãos. Carlos I, ele acabou sendo capturado, ele foi condenado à morte em 1649, tá? Então, Carlos I, o Oliver Cromwell derrotou Carlos I, a dinastia lá Stuart, então a dinastia Stuart acaba aqui com a morte do Carlos I, ele foi capturado e morto. Com isso, galera, o Oliver Cromwell, ele entra no governo, tá? Ele forma a república, tá? Aqui a monarquia finaliza, acaba a monarquia aqui e acontece uma república. Então, Oliver Cromwell lança uma república aqui na Inglaterra, tá? O Oliver Cromwell, ele lançou um documento chamado de Atos de Navegação. Esses atos de navegação, o que aconteceu? Houve, né, o estabelecimento do monopólio dos transportes marítimos em qualquer continente destinado à Europa. Ou seja, para você utilizar transportes marítimos, esses transportes marítimos tinham que ser somente da Inglaterra. Então, tudo tinha que estar ligado com a Inglaterra, porque aí, ó, eles ganhavam mais capital, ok? Houve também conflitos com a Holanda, que estava em crescimento. Então, eles começaram a brigar aqui, ó, com o país da Holanda, que estava em crescimento. E a Holanda falou assim, opa, como assim vocês querem usar só os transportes marítimos da Inglaterra? Por que não usa o nosso? Porque a Holanda, ela tinha uma força marítima muito grande. Então, eles começaram a entrar em conflito ali, a Holanda com a Inglaterra. Com isso, com esse monopólio dos transportes, houve o fortalecimento da indústria naval britânica, que até hoje é considerado uma das maiores marinhas que a gente tem. Tão tal que quando a família real lá de Portugal veio para o Brasil, né, fugindo lá, eles estavam fugindo, eles vieram escoltados pela marinha inglesa. Então, a indústria naval britânica, né, Inglaterra, era muito forte. Com isso, gente, com esse monopólio de comércios, houve acumulação de capitais, ou seja, eles tiveram muito mais dinheiro. A Inglaterra, nesse período, enriqueceu tanto, que se tornou uma das maiores potências, tá? Então, acumulação de país necessário para investimento, incluindo a Revolução Industrial que a gente vai estudar, ou seja, lá na Revolução Industrial, já dando um spoiler, na Revolução Industrial, a Inglaterra é o primeiro país a ter indústrias. Então, a Inglaterra que vai lançar a Revolução Industrial. Por quê, Caio? Porque eles eram os únicos que tinham mais dinheiro no mundo acumulado através desses monopólios de transporte. Ou seja, se o país só podia utilizar transporte da Inglaterra, o que a Inglaterra ganhava? Capital, dinheiro. Vocês lembram lá da Magna Carta? A Magna Carta, ela falava que o quê? Que o rei, ele tinha que depender do parlamento também. O rei não podia se tornar tão autoritário. Só que aqui o que aconteceu? Eles não obedeceram à Magna Carta. Então, aqui o rei começou a ser... O rei não, desculpa. O Oliver Cromwell, que era um republicano, né? Ele era tipo como se fosse um presidente. Ele começou a se tornar um ditador. Ele começou a não ligar mais pro parlamento. O que ele fez? Ele dissolveu de novo o parlamento em 1653. E ele acabou e falou, ó, quem vai mandar aqui é eu, quem vai criar as leis sou eu. O que aconteceu? Ocorreu uma perseguição aos anglicanos e os católicos. Então, ele começou a perseguir os anglicanos e os católicos. Por quê? Porque ele era puritano. O Oliver Cromwell, ele era puritano e começou a ter essa perseguição aos anglicanos e os católicos, né? Quem era contra a religião dele. Houve a execução de lideranças que discordassem da sua política, ou seja, se você não aceitava a opinião de Cromwell, o que acontecia? Ele mandava matar você. Então, ele executava quem era líder e quem discordava da sua política, tá? Em 1658, o Oliver Cromwell, ele morre, e o seu filho, Richard Cromwell, né, o filho dele, ele assume o poder. Só que o Richard, gente, quem tinha força era o Oliver. O Richard não tinha nenhuma força política, e ele é derrubado pelo parlamento. O parlamento, ó, esse carinha aqui não dá de mandar na Inglaterra, não, então vamos derrotar ele. Então ele vai, o parlamento derruba ele, o parlamento volta, tá? E então
eles decidem retomar novamente a monarquia. Lembra? Oliver Cromwell, ele fez uma república e depois da a morte dele, o filho dele, né, é derrotado pelo parlamento e novamente o parlamento volta com a monarquia e a dinastia Stuart volta ao poder. Então agora a gente vai estudar a segunda dinastia Stuart, que é a segunda parte do nosso conflito, tá? A segunda e última parte do nosso conflito aqui. Carlos II, que era filho do Carlos I lá que morreu, vocês lembram que o Carlos I morreu? Ele foi morto. Então, Carlos II foi filho dele, então ele vai assumir essa dinastia por um tempo. E Jaime II, que era irmão de Carlos II, Jaime II, que era irmão de Carlos II, vai assumir o poder depois que Carlos II morre, tá? Então, gente, o que acontece? Houve o chamado Tratado Secreto de Dover. Eu não sei se isso vai pedir no livro de vocês, tá? Porque isso aqui é só uma parte mais do conflito, um pouquinho mais complicado. Mas eu vou explicar pra vocês como é que vai acontecer essa Revolução Gloriosa, tá? O Carlos II, ele se faz uma aliança com o rei da França, né? O Luís XVI. Desculpa, é o Luís XIV, tá? Então, o Carlos II... ele faz uma aliança com Luís XIV da França contra a Holanda. Vocês lembram que a Holanda estava lá, a Holanda estava falando que estava reclamando que só a Inglaterra tinha o monopólio dos transportes? Então o Carlos II se junta com o Luís da França, que era rei da França, e eles se juntam. Só que o que acontece? O Luís II da França, a França, gente, eles eram católicos, tá? O rei da França, ele era católico. Só que o que ele fala, ó, se você quer uma aliança comigo, o rei Luís fala, se você quer uma aliança comigo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se converter ao catolicismo. Lembra que Carlos II, que era rei da Inglaterra, ele era anglicano. Então, o que o Luís faz? O Luís II converte ao catolicismo. Só que esse tratado é secreto, então fica secreto. Aí, o que o rei Luís falou? Ó, Carlos, você vai receber uma pensão de 230 mil libras, que nesse tempo era muito dinheiro, ao revelar a sua conversão ao povo inglês. Então ele revela lá para toda a Inglaterra, ó, agora somos, por que somos? Porque tinha que obedecer o rei. Somos agora católicos. Jaime II isentou os católicos de impostos, ou seja, quem era católico lá na Inglaterra não precisava pagar impostos. Então, obviamente, essa mudança de religião vai causar um conflito muito grande, que é o chamado Revolução Gloriosa, que é o fim do nosso conteúdo. E por que ele é chamado de Revolução Gloriosa? O parlamento, né, ele é formado para a maioria de puritanos, calvinistas e anglicanos. Então, eles não aceitaram de forma nenhuma, a Inglaterra em si não aceitou de forma nenhuma essa conversão para o catolicismo. Só que o que acontece? O Jaime II, ele tinha uma filha, a Maria II, tá? A Maria II, ela era anglicana, ela não quis se converter ao catolicismo. A Maria II, ela era casada com o rei da Holanda, o príncipe de Orange, tá? O Guilherme II, ele era príncipe de Orange, governado dos Países Baixos. Quando vocês verem o nome Países Baixos, quer dizer Holanda, tá? Então, o que o parlamento faz? Eles vão convencer a Maria II a ficar do lado deles, porque o seu marido também era... O marido dela, ele era anglicano, tá? Então, Maria II era anglicana e eles dois vão se lutar contra Jaime II, o próprio pai deles, tá? Sem força nenhuma, Jaime II, que não conseguiu conter essa confusão que teve lá, ele vai fugir para a França. Então, ele foge para a França. Não há morte, não há briga, nem nada. Ele só foge com medo. Por isso que é chamada de Revolução Gloriosa. Ó, uma revolução muito... que não precisou de nenhuma guerra. Simplesmente, essa força que o parlamento teve fez com que o Jaime II fugisse para a França e o Guilherme de Orange assume o trono inglês sem resistência e é coroado Guilherme III. Ou seja, ele é coroado rei. Porém, gente, ele decide não governar. Ele só vai reinar. E ele vai assinar um documento chamado de Bill of Rights, que até hoje a Inglaterra vive, tá? O Bill of Rights é uma declaração de direitos que foi assinado por Guilherme III e ele limitava a sua prática e dando poder ao parlamento que passa a ser deliberativo, surgindo a monarquia parlamentar inglesa. Ou seja, o Guilherme III falou, eu não vou governar, eu não vou mandar, eu só vou reinar.
É o que acontece até hoje na Inglaterra, né? Com a Elizabeth II, que é a família real atualmente na Inglaterra. Eles não governam, eles só reinam. Então, esse Bill of Rights serve aqui. E aqui a gente finaliza, né, essas revoluções, essas mudanças que ocorreram na Inglaterra.